A paz do Senhor, árvores de justiça, plantações do nosso Deus. Prepare a terra do seu coração para receber a semente da palavra, o evento Segredos do Reino. E na aula de hoje, nós iremos compreender como nós podemos vencer o medo. Esse evento no todo, ele é para que você consiga compreender como você pode romper na sua vida. O romper como uma semente que é plantada na terra do seu coração e ela precisa ter uma pressão do solo. Quando tem essa pressão do solo, a semente morre e sai do solo e cresce, começa a crescer para aí depois gerar frutos. O que nós vamos ver nesse evento sobre prosperidade bíblica, inteligência emocional, religiosidade, sobrecarga e como vencer o medo. Vamos compreender primeiro o que é o medo e como é importante a gente compreender o medo para que nós possamos adentrar no reino de Deus. O medo, ele é uma força contrária ao propósito de Deus. Deus, ele coloca uma semente no seu coração que ela precisa romper e crescer. Mas o medo te deixa estagnado. Não deixe que você venha ser colocado em novos desafios. Ele te mantém estagnado. Medo é uma força que te deixa parado, te paralisa, que não deixa você se movimentar no desígnio de Deus. Ele é sempre contrário ao propósito de Deus. Ele quer que você fique parado. Então, Deus, ele te dá uma visão, um desígnio, um propósito e mostra algo que você vai ganhar ao completar essa visão. Então, ele te mostra um lugar que você quer chegar, algo, ele coloca algo no seu coração. A palavra de Deus fala que Deus, ele promove o querer e também o realizar. Mas o medo, ele te deixa paralisado, não deixa que você se movimente naquilo que é a visão de Deus. É uma ideia de você ir contrário ao propósito de Deus. E como ele faz isso? A palavra de Deus fala que o medo supõe castigo. Então, você recebeu uma semente, um desígnio, um propósito em seu coração. E Deus quer te levar de um lugar para outro. Do lugar que você está para a plenitude do reino. Mas o medo, ele coloca dentro do seu coração algo que se você andar na visão que Deus te colocou, você será condenado, você será prejudicado, você sofrerá danos. Isso acontece porque você não está aperfeiçoado no amor de Deus. Vamos dar um exemplo em Josué e Calebe. Moisés, ele foi responsável por tirar o povo do Egito e levá-lo até a terra prometida. O Egito representa a nossa condição pecaminosa, nossa vida antes de conhecer a Deus. E o deserto é a preparação para que nós possamos viver a vida plena em Cristo, o reino de Deus, a vontade de Deus. Só que o que acontece? Era para o povo andar apenas 40 dias, só que eles passaram muito mais tempo do que eles deveriam. E por que isso aconteceu? Houve vários motivos, mas um deles foi por conta do medo. Deus deu uma direção para que Moisés escolhesse alguns espias, algumas pessoas que iriam espiar a terra prometida. Essas pessoas espiaram e voltaram. A maioria delas disseram, a terra é boa, mana leite e mel. As uvas são tão grandes que precisam de 2 homens para carregar elas. Então é uma terra muito frutífera. Mas há gigantes.
gigantes que nós não iremos dar conta de enfrentá-los. Mas Josué e Caleb, eles tiveram uma força a mais. Eles entenderam que eles não estavam indo na força deles próprios, mas na força do Deus Todo-Poderoso. E eles falaram: os gigantes são como gafanhotos, nós iremos destruir eles. Só que Deus ele ficou muito irado com o povo que não percebeu a grandeza do Deus. Porque Deus ele já tinha livrado o povo com milagres, maravilhas. Ele já tinha mostrado o povo o mar se abrindo e as pessoas fugindo num caminho dentro do mar. Eles já tinham visto grandes maravilhas. O Deus deles poderoso, o nosso Deus, livrando eles com pragas da mão de Faraó. Mas mesmo assim, eles não compreenderam que o Deus que dá a visão, ele também capacita que nós andemos na visão. O medo, eles são como gigantes, só que esses gigantes internos. Os gigantes externos, Deus ele garante a vitória. Mesmo que você não consiga compreender como você vai conseguir vencer os gigantes externos, Deus diz: anda na visão. Que ele te capacita no caminho. Você não está indo na sua força. Entenda. Os planos de Deus, eles sempre são maiores do que os nossos. Então, para que nós possamos entrar no reino, exercer a nossa função, nosso propósito, nosso desígnio, aquilo que Deus desenhou para as nossas vidas antes da fundação do mundo, nós precisamos entrar na visão de Deus. Só que a visão de Deus, ela é sempre maior do que a nossa. Ele sempre vai colocar a gente em desafios maiores do que nós conseguimos suportar. Acontece que nós não estamos entrando nesse desafio sozinhos. Nós estamos indo com um Deus Todo-Poderoso. Um Deus forte e poderoso nas batalhas, o Senhor dos Exércitos. Assim como Davi, ele já tinha recebido a visão que ele seria o rei. Ele teve que enfrentar gigantes como Golias. Todos tiveram medo. Mas Davi, ele se posicionou. Ele disse: eu não vou na minha força, eu vou na força do Senhor dos Exércitos, o Deus forte, poderoso nas batalhas. O Deus que nunca perdeu uma batalha. O Deus que nunca perdeu uma batalha não será na sua vez. Na vez que ele dá uma visão para você. Quando ele te dá essa visão, ele está falando: eu estou contigo. Eu vou te capacitar no caminho. Você não vai nascer capacitado. Mas Deus ele te capacita no caminho, durante o desafio. 1 João 4,18 diz: o amor lança fora todo medo. O medo supõe condenação, mas o amor lança fora todo medo. O perfeito amor lança fora todo medo. Josué e Caleb, eles compreenderam que eles não precisavam confiar nas suas próprias forças, mas confiar na força do Pai, que está dando a direção. Quando você entende isso, que Deus ele vai te colocar num desafio maior do que você consegue suportar. Mas mesmo assim, você tem que agir, mas você não está agindo na sua força, mas na força do Deus que te capacita. Você entende e começa a ser aperfeiçoado nesse amor. E como você pode ser aperfeiçoado nesse amor? Você pode conhecendo a palavra de Deus. Porque você precisa confiar em Deus. E Deus é a própria palavra. Deus não nega a si mesmo. Deus não pode negar algo que ele disse. Muitas pessoas acreditam que Deus é fiel a nós. Na verdade, Deus é fiel à sua própria palavra. Deus é fiel àquilo que ele coloca em seu coração, naquilo que ele diz para você. Aquilo que ele diz para você, se você andar na visão, ele vai cumprir. Se você entender isso, você consegue adentrar na promessa de Deus. A promessa de Deus, ela é eterna. Pode ser que ela não cumpra na sua vida, na sua geração. Assim como Abraão, Deus ele disse: você vai ser pai de multidões. Sua descendência vai ser como as estrelas do céu, como os grãos de areias do mar.
Abraão ele não viveu isso em vida. Mas lá em Hebreus diz que se ele tivesse lembrado de onde ele veio, ou seja, da pátria celestial, ele tinha a oportunidade de voltar. A promessa não se cumpriu na vida de Abraão, com ele em vida, porque ele não soube a identidade dele em Cristo. Nós estamos separados em Deus antes da fundação do mundo. Se você compreende quem você é antes da fundação do mundo, você anda no propósito. O propósito, ele sempre flui da identidade. Quando você entende que o propósito flui da identidade, e você entende que a sua identidade ela é firmada e marcada por aquilo que você pensa sobre si mesmo, então você vai começar a entender que você precisa pensar sobre si mesmo aquilo que Deus pensa. E quando você se coloca em desafios, o medo ele traz uma resistência ao seu chamado. Mas quando você vence o medo, começa a entender que tudo você pode naquele que te fortalece. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Jesus já venceu o mundo. Ele habita dentro de você. O Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus, da terra, das estrelas, do mar, de tudo que existe na terra. Ele criou todas as coisas com o poder da tua palavra e sustenta todas elas com o mesmo poder. Aquilo que sabe todas as coisas, que te conhece antes mesmo de você nascer, antes mesmo de você ser formado no ventre da sua mãe, Deus já desenhou a sua história. Você precisa entender esse desenho e andar nessa visão. Para que andando nessa visão, você reconheça quem você é. A vida é uma jornada. Essa jornada é a jornada de entender quem você é em Cristo e andar na visão que Ele desenhou para a sua vida. Quando você entende isso, você entende que o reino de Deus é a vontade de Deus. A nossa salvação, ela implica na nossa identidade em Cristo. Jesus, ele morreu para que o fruto dele, o fruto que ele gerou, o fruto, a obra da mão de Cristo, resultasse a nossa salvação, nossa identidade em Cristo. Nós somos filhos de Deus. Nós somos alicerçados em Cristo. Cristo é a videira, o Pai é o agricultor e nós somos os ramos. Esses ramos precisam dar frutos. Esses frutos são resultados. Esses resultados são as promessas de Deus se cumprindo em sua vida. Que precisa que a sua carne mortifique. Você ande na visão. E para você andar na visão, você precisa vencer o medo. Você precisa entender a palavra de Deus. Andar em confiança na palavra de Deus, aquilo que Ele fala para você. Você precisa entender que você é uma palavra, você é uma semente. E essa sua semente, a semente que Deus colocou em você, ela precisa gerar frutos. E só se gera frutos quando você se coloca em desafios, que a semente, ela morre, cresce, e depois que cresce, gera frutos. Vamos entender uma natureza do medo. O medo, ele atrai tudo aquilo que nós tememos. Tudo aquilo que nós temos medo acontece. Vamos ler em Jó 3:25. Aquilo que eu tinha medo, aquilo que eu temia, me sobreveio. Jó, ele era o homem mais próspero da terra, da sua época. Satanás foi diante de Deus para poder tocar em Jó. Ele pediu permissão para Deus. Deus concedeu. Mas entenda, Deus, ele só concedeu porque Jó tinha medo. O medo,
ele te dá autoridade para que o inimigo toque naquilo que você tem medo. Jó tinha medo do inimigo tocar nas suas finanças, nos seus filhos. E tudo aquilo que Jó tinha medo, o inimigo tocou, levou todos os filhos, as finanças, a saúde. Mas Jó, ao conhecer a revelação de Deus, ele começou a conhecer um Deus não de ouvir falar, mas de andar junto com ele. Quando você anda com Deus e confia naquilo que Deus ele fala, você não tem mais a revelação do medo. O medo, ele não te atinge. Deus não te deu o espírito de medo, mas de poder, de ousadia. O medo é um espírito que quer destruir a sua vida e impacta naquilo que você pensa e nas suas atitudes. Tudo aquilo que você pensa e aquilo que você faz resulta na vida que você leva. E o medo, ele influencia diretamente nos seus resultados. Mas temos que compreender que o medo e o temor é diferente. O medo é uma força contrária ao propósito de Deus. O temor, ele te protege. Há algumas ciências que falam que há um medo bom e um medo ruim. E esse medo ruim, ele faz com que você fique estagnado. E o medo bom, ele te protege. Mas bora diferenciar isso. O que é o medo? Você está supondo que será castigado. E fica paralisado. E você atrai tudo aquilo que você tem medo. Isso é uma coisa. Agora o temor, o que é o temor de Deus? É o princípio da sabedoria. Você entende? Um princípio de Deus. Quando um princípio de Deus ele é quebrado, há consequências. Então quando você peca, pecado é transgressão da lei. Quando você peca, você tem uma consequência. Por exemplo, se você ir e bater a cabeça na parede, você vai ter uma consequência. Ação e reação. Você passar na rua e puxar o rabo de um cachorro. Você pular de um prédio. Você sempre tem consequências. Mas o temor, ele te protege. E ele é o princípio da sabedoria. Porque quando você obedece princípios, você se torna sábio. Vamos ler em Mateus 4:7. Não tentarás o Senhor teu Deus. Qual era o contexto? Jesus ele foi levado pelo próprio Espírito Santo para ser tentado por Satanás durante 40 dias. Todo mundo precisa pelo menos 40 dias de deserto. Jesus ele se capacitou durante esses 40 dias para ser tentado por Satanás. Depois desses 40 dias, ele começou a manifestar o reino de Deus com poder, com autoridade. Durante esses 40 dias, Satanás e Jesus estavam num lugar alto. E Satanás disse, pula daí. Quando você pular, a palavra diz que você será guardado. Então, você não sofrerá dano. Jesus, ele conhece a palavra. Mas ele sabe que a palavra diz, Deus vai me guardar. Mas não é porque Deus vai me guardar que eu vou me colocar em perigo. Esse é o sentido de tentar a Deus. Vamos ver se Deus vai me guardar mesmo. Eu vou lá, me coloco em perigo. Vamos ver se Deus ele me protege mesmo. Eu vou e ando numa pista de 30 km por hora a 210. Quando você faz isso, você está tentando a Deus. Isso que Jesus ele disse, não tentarás o Senhor teu Deus. Porque quando ele entende esse princípio que seria quebrado, Jesus estava se colocando em perigo. Ele entende que um princípio quebrado gera consequências. O que salvou Jesus não foi o medo de morrer, mas foi o temor de não quebrar um princípio.
Então, o temor, ele te protege do pecado e da sua consequência. A consequência do pecado é a morte. E o medo, ele te paralisa para que você não venha agir. E qual é a relação entre o medo e a prosperidade? A prosperidade é romper, sair para fora, uma semente que foi colocada no seu coração. E o seu coração é uma terra. Essa semente, ela tem que morrer e crescer. Mas para que a semente venha morrer, primeiro precisa que a terra coloque pressão sobre a semente. Essa pressão é um desafio. Então Deus, ele coloca uma semente no seu coração e fala assim, para você despertar essa semente, você vai ter que entrar em um desafio, colocar pressão nessa semente. Só que o medo fala assim, eu não quero entrar nesse desafio, porque se eu entrar nesse desafio, eu vou ser condenado. Então, quando a semente, ela precisa do desafio para ela vir a morrer, romper e crescer. Ela precisa dessa pressão. E o medo, ele fala assim, eu não quero essa pressão. Então, o medo é uma força contrária à prosperidade. E se você não se colocar em um desafio, não sair da zona de conforto e agir, você não cresce. E para que você venha gerar frutos, primeiro a semente precisa morrer, precisa crescer, se desenvolver e gerar frutos. Uma coisa acontece também é que quando a semente ela morre, começa a gerar raízes, cresce, saiu do solo, começou a sair para fora. Antes a semente só estava no seu coração, você não agia, você não falava. Mas quando você começa a falar, começa a apresentar, os gigantes externos realmente existem. As pessoas realmente vão a falar, vão tacar pedra, vão dizer coisas contra você. Isso são gigantes externos. Mas o gigante interno é o medo que fala, eu tenho medo disso. Não quero que isso aconteça. Mas primeiro Deus, ele vai desenvolver e gerar raízes, você começa a crescer. Quando você começa a crescer e para fora e as pessoas começam a falar, o que acontece? Você ainda não gerou fruto. Você precisa continuar crescendo, continuar se colocando em desafios para gerar uma árvore, gerar sombra e gerar frutos. Não é no momento zero que você fala, começa a se posicionar, que você começa a gerar frutos. Você tem que ser fiel no pouco para ser colocado sobre muito. Você precisa andar em passo a passo em desafios e desafios, crescer, ser capacitado por Deus para poder gerar frutos. Quando você é paralisado pelo medo, por conta do que as consequências do que os gigantes externos fazem, você é como um servo imprudente que começou a construir um prédio e terminou porque disse que não tinha mais dinheiro. A parábola onde um construtor começa a construir uma torre, mas para no meio do caminho porque não tem dinheiro, é a mesma relação. Por isso que você precisa do planejamento, entendimento, conhecimento interior. Mas quando você desperta esse conhecimento interior, você começa a agir e começa a crescer. Mas entenda, você não precisa do plano completo para começar a agir. Você dá pequenos passos e vai aprendendo no caminho. Porque Deus, ele te capacita. Mas você não pode parar. Os gigantes externos, ele não é maior que o gigante interno. Mas se você vencer o gigante interno, não tem como os gigantes externos não serem rendidos. Por isso a palavra diz, bem-aventurado aqueles que são perseguidos por conta do reino. Grande é seu galardão. Porque a semente do reino morreu em seu coração, germinou e começou a crescer. Se começou a crescer, os gigantes externos falam. Mas se você suportar essa pressão, você cresce. O que é perseguição? Perseguição significa que você precisa correr mais rápido. Alguém que está atrás de você, te perseguindo,
Se você parar, ela te alcança. Agora, se você cresce, continua correndo, essa pessoa fica para trás, não consegue mais te perseguir. Nós já vimos o exemplo de Josué e Caleb. Deuteronômios 3:22 diz: o Senhor, vosso Deus, é quem peleja por vós. A nossa confiança tem que estar sempre em Deus. Os gigantes externos não é maior do que os gigantes internos. Se a gente vence os gigantes internos, nós vencemos. Porque os gigantes externos, eles caem pela mão do Todo-Poderoso. Mas o gigante interno, você que tem que cuidar. Por isso que Deus, ele diz lá no Jardim do Éden, que as árvores ainda não estavam gerando frutos porque não tinha homem para arar a terra. Você precisa arar a terra do seu coração, cuidar de tudo aquilo que não pertence a Deus para você vir a gerar frutos. Você precisa colocar em submissão a sua carne para que a semente de Deus venha gerar frutos. Vamos agora compreender ansiedade e depressão, as doenças da temporalidade, porque elas estão altamente associadas ao medo. A ansiedade, você projeta cenários futuros ruins e fica paralisado porque você está fazendo uma projeção de algo que não aconteceu, mas na sua cabeça está tomando muita energia sua. Você fica paralisado por conta disso. Agora a depressão, aconteceu algo no passado e você está paralisado no presente. Você não age no presente. A depressão, ou às vezes é um trauma muito forte que você sofreu. E esse trauma te paralisa e você não consegue andar. Ou às vezes é uma glória muito grande que você teve no passado. E essa glória não se repetiu no presente e você não consegue andar. Então, tanto você projetar coisas pro futuro e ficar paralisado, quanto você ter uma ação, algo que aconteceu no passado, que te paralisa no presente, isso faz com que você não prospere, não cresça. Por isso a palavra diz: basta cada dia seu mal, não se preocupe com o dia amanhã. Não se preocupe com amanhã, foque no hoje. Foque no hoje e se colocar nos desafios que Deus já te colocou, já te apresentou. E domine sobre o tempo. Jesus, ele foi exaltado acima do tempo. E nós estamos nas regiões celestiais juntamente com Cristo Jesus. A outra doença da temporalidade é a procrastinação. Mas a procrastinação, você fica paralisado no hoje. Você tem que agir, se colocar em desafios para poder crescer. Então, como nós vencemos o medo? Primeiro você precisa enfrentá-lo. Enfrentar o medo. Você precisa ter a confiança em Deus, que Deus é que te capacita. E você precisa superar as barreiras internas. Toda vez que você se coloca em desafio, a pressão da semente vai fazer você crescer. Mas há pressões que vão te paralisar. Cada pressão que te paralisa, isso é um bloqueio emocional. Por isso você tem que vencer os bloqueios emocionais para continuar crescendo. Cada bloqueio emocional que você vence, isso gera uma força para cima, para você crescer. Então, como você vence o medo? Primeiro você precisa ter a confiança em Deus. Você tem que entender aquilo que está te paralisando e enfrentar. Você precisa agir
Tá com medo? Haja do mesmo jeito. A palavra de Deus diz: achegai-vos a Deus, resistis ao diabo e ele fugirá de vós. Entenda, o medo é um espírito. Se você entendeu uma direção de Deus, você se achegou a Deus, entendeu essa direção, agora você precisa agir nessa direção. Se o medo está te paralisando, você está alimentando ele. Agora, se você age mesmo com medo, a Bíblia fala: achegai-vos a Deus, resistis ao diabo e ele fugirá de vós. Achega a Deus, entenda a visão. Resiste ao medo. Haja mesmo com medo. Se você continua agindo mesmo com medo, o inimigo foge. Ele vai procurar alguém que fica paralisado, porque ele sabe que ele não tem forças contra alguém que age. E você só consegue agir na confiança que Deus que deu a direção. Você não vai ser condenado se você agir naquela direção. Que as pressões externas vão fazer você crescer. Vão fazer com que o seu galardão seja grande no reino. É assim que você supera o medo. Você entende aquilo que te paralisa, se coloca em desafios na confiança de que o Deus que lançou a semente vai te capacitar a gerar o fruto que essa semente precisa gerar. Entenda. Muitas vezes nós ficamos paralisados porque nós não acreditamos na provisão de Deus. Nós estamos estagnados. Estabilidade financeira. Nós estamos parados no lugar porque nós queremos estabilidade. Mas o plano de Deus é sempre maior do que a estabilidade. Você tem que estar em contínuo crescimento. A estabilidade te paralisa. Deus, ele quer que você cresça continuamente. Então o plano de Deus, ele nunca vai ser que você fique estável, parado num lugar. Ele sempre vai fazer com que você cresça e continue se desenvolvendo. A estabilidade te paralisa. Às vezes você fica associado à estabilidade. Você tem estabilidade de um emprego, estabilidade, uma falsa estabilidade, que estabilidade na verdade não existe. Se você tem um concurso público, o país faliu, acabou a estabilidade. O povo judeu entende muito bem isso. O país todo é destruído, o povo vai para outra terra e continua prosperando na outra terra. E Deus quer gerar isso dentro de você. Ele não quer preparar a sua promessa. Ele quer preparar você para a promessa. Mas para isso você tem que entender que você tem que sair de onde você está e confiar que Deus, ele vai te prover no caminho. Os passarinhos, eles não semeiam. Eles não plantam. Mas mesmo assim, Deus provê os alimentos. Se Deus, ele cuida dos passarinhos, quanto mais dos seus filhos que estão seguindo a direção do Pai. Salomão, ele foi um homem que escreveu o livro de Provérbios, o livro da sabedoria, da palavra de Deus. Ele foi o homem mais rico que já pisou nessa terra. Jesus, ele é maior do que Salomão. Mas Salomão, ele é uma referência de sabedoria, de prosperidade, de crescimento. Mas a palavra diz que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como os lírios dos campos, que não tem que se preocupar com nada. A provisão de Deus, ela vem para nós porque ele cuida de nós. Você tem que confiar que Deus, ele irá te prover na transição. O desafio é muito importante que com responsabilidade você tenha se movimentar. E esse se mover vai gerar uma pressão. Essa pressão vai fazer você crescer. E quando você crescer e continuar crescendo, você vai gerar os frutos. E
precisa continuar crescendo. A palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Os seus bloqueios, aquilo que te aconteceu no passado, ele é uma força para que você venha crescer mais. Para que você venha prosperar, que você venha andar no propósito de Deus. Entenda isso. Que quando você vence um bloqueio, a prosperidade está próxima. O seu bloqueio está intimamente ligado com o plano de Deus, o propósito de Deus. Se você tem um bloqueio na fala, entenda, quando você vencer isso, você vai prosperar. Se você tem um bloqueio em leitura, em aprendizado, entenda que quando você vencer isso, você vai prosperar. Aquilo que te bloqueou é intimamente ligado com o seu propósito. A fé é a certeza das coisas que não se veem, a esperança daquilo que se espera. Deus colocou uma semente no seu coração e você sabe que essa semente vai gerar frutos. Por quê? Porque você tem fé. Você tem convicção que aquela semente gera frutos e por isso você age. E você espera andar nesse fruto porque a esperança daquilo que Deus falou que vai acontecer, você sabe que pode esperar por aquilo. Pode ter esperança na palavra de Deus. Porque você conhece o caráter de Deus. E Deus não volta atrás em sua palavra. Ele não é homem que mente, nem filho do homem que se arrepende. Segundo Timóteo 1, 7 a 9, ele diz que Deus não nos deu espírito de medo, mas de ousadia, de amor, de domínio próprio. Nós precisamos de andar no poder de Deus, andar no aperfeiçoamento do amor, na confiança de Deus e dominar a nossa carne, dominar a nossa natureza humana caída, colocar ela em submissão ao chamado. Os tímidos não herdarão o reino de Deus. Aqueles que têm medo, que são tímidos, que não se expõem, não herdarão o reino. O reino é conquistado por esforço e você tem que se esforçar e vencer os seus bloqueios. Muitos dizem, qual o seu maior medo? Alguns vão dizer medo da morte. Mas para aqueles que estão em Cristo, a morte é uma promoção. Você vai para um lugar onde não há choro, não há dor. Aqueles que estão em Cristo, mesmo que morram, viverão eternamente. A vida eterna é para aqueles que têm relacionamento com Deus. E eles não precisam temer a morte. A palavra diz, não temam a morte, ou o homem que pode tirar a sua vida, mas temam temor. Temor é aquele que pode te lançar na geena. Geena é um lugar onde você é purificado pelo fogo. Um lugar que você irá sofrer disciplina. Deus, Jesus, ele traz uma visão em Apocalipse, onde há um mar e as pessoas que estão debaixo desse mar de vidro clamam o sangue daqueles que morreram pelo amor de Deus. E essas pessoas herdarão juntamente com Cristo. Mas entenda, se você mortificou o seu homem interior, carregou a própria cruz, negou a si mesmo, mortificou a sua carne,
você submeteu à vontade de Deus, você está morto para o mundo. Se você morreu para o mundo, você reinará juntamente com Cristo. A morte do seu ego faz com que você reine. E se você chegou até aqui, quer entender mais sobre o reino de Deus, entender como você se capacita, Deus ele te dá a visão, mas como você faz com que essa visão vire um plano, e esse plano você consiga andar passo a passo nesse plano até viver a plenitude da vontade de Deus. A palavra diz: buscai primeiro o reino e sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Você quer viver essa plenitude de Deus, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Há um passo a passo a ser seguido. Se você quer conhecer mais sobre esse passo a passo, te faço o convite. Entre na minha bio no Instagram, clica no link da bio. E lá você vai assistir uma aula gratuita do método BPOR. Buscai primeiro o reino. Para que você possa adentrar no reino de Deus e ter essa vida abundante. Os planos sem conselheiro, eles fracassam. E se você quiser que eu seja o seu conselheiro, andar em um método, um passo a passo, esse é um convite que eu te faço. Vá lá, clica no link da bio e assista essa aula gratuita. E essa foi mais uma aula que você possa mortificar o velho homem, que a semente da palavra possa germinar em vosso coração.